Boa tarde, galera. Estamos aqui novamente para dar continuidade à nossa disciplina de História, né? Uma disciplina excelente que eu espero que vocês estejam gostando. Na aula passada foi só a apresentação. Eu pedi só uma atividade de apresentação. Quero parabenizar os alunos que me enviaram, não é isso? Quem não enviou ainda, pode enviar, eu recebo, né? Só na hora de fazer a média é que quem entregou na data, né, com certeza terá uma nota maior, mas quem não entregou ainda pode me enviar. Essa aula de hoje e a próxima, a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos e vai fazer um diagnóstico, né? A gente vai é, é, tentar ver o que vocês aprenderam no ano passado, certo? É muito importante, até porque as aulas no ano passado, a maioria foram remotas. Então a gente sabe que muita gente tem dificuldade. Então é importante a gente rever algumas coisas, certo? Por isso que o nome aqui na tela está diagnóstica barra revisão, né? Então a aula do dia 19 e a da próxima semana será isso. A gente aprendeu no ano passado o que é história, né? Eu deixei em negrito aqui, ó, história estuda o tempo passado e também o presente. Por isso, pode-se dizer que a história é o estudo dos seres humanos no tempo. Eu acredito que vocês lembram disso. A gente estudou no primeiro capítulo o que é história, o que é tempo, os tipos de calendário, não foi isso? A divisão da história. Nós vimos, por exemplo, que o calendário cristão considera o nascimento de Cristo o primeiro ano, né? O início, né? O início da nossa história, da era cristã. Antes tinha já pessoas, tinham civilizações, inclusive a Mesopotâmia foi antes, muita coisa da Mesopotâmia, muita coisa do Egito, né, que a gente viu. Mas o calendário cristão, as datas cristãs, né, consideram o nascimento de Cristo um marco muito importante, certo? Vocês devem lembrar disso. Aí já os judeus têm outra forma de contar o tempo, um outro calendário, né? Nós vimos o que a história estuda, que é as mudanças e as permanências. Vocês devem lembrar, né? O que é que muda? Por exemplo, a comunicação, a moda, a alimentação. Tudo isso mudou. Vocês devem lembrar que eu dei exemplos, por exemplo, de pegar fotografias da nossa família, fotografias antigas. Lá vocês vão ver que tem uma maneira de se vestir diferente de agora, uma maneira de cortar o cabelo diferente do que nós cortamos agora. Então há uma mudança na moda, há uma mudança na alimentação, há uma mudança na comunicação, não é isso? Mas a história também ela estuda as permanências, aquilo que não mudou, ou que mudou muito pouco. E aí a gente traz o exemplo aqui das construções. Se vocês lerem aqui o exemplo, tá as construções em algumas cidades do Brasil. São cidades que preservam a sua arquitetura, não é isso? Aí nós vimos os períodos da história. Olha como essa figura é legal. Eu trouxe aqui os períodos em figura. E cada figura representa alguma coisa. Por exemplo, a pré-história tem um homem com uma lança. Vocês devem ter lembrado que eu expliquei que na pré-história foi quando os homens começaram a inventar as primeiras ferramentas, né? As lanças, os machados, as primeiras ferramentas. Aí passa para a antiguidade. A antiguidade tem essas colunas. Se vocês assistirem desenhos antigos, desenhos que mostram a Grécia, Roma, tem os templos dos deuses que são imensos, né? Imensos construções imensas com essas colunas. Aí na Idade Média, que nós vamos ver agora no sétimo ano, é o período dos castelos, dos cavaleiros, não é isso? Vocês, no sexto ano, estudaram a pré-história e a Idade Antiga. E agora nós vamos estudar a Idade Média, né? Mas na próxima aula, lembrem que ainda é essa revisão. Na Idade Moderna tem essa coroa, é porque foi o período que os reis ganharam muito poder. E na Idade Contemporânea, que é a que nós estamos, tem a figura de um computador, que é o período onde as tecnologias estão avançando muito rapidamente, né? Computadores, celulares, notebooks, não é isso?
as redes sociais. Então essa figura tem a divisão dos períodos com o que mais importante aconteceu em cada período. E aí nós vimos que o homem utiliza fontes históricas, não sei se vocês lembram, né? Tem fontes históricas escritas, visuais, né? Objetos, fontes da cultura material, não é isso? Tudo isso a gente estudou no ano passado. E aí nós vimos também um capítulo falando sobre criacionismo e evolucionismo. Vocês lembram disso? O criacionismo vem da palavra criar. É uma teoria que defende que o homem foi criado por Deus. E aí eu trouxe essa figurinha com uma mão, né, desenhando o mundo. É como se fosse a mão de Deus desenhando o mundo, criando, né? E a figura da direita é a evolução. É uma figura que vocês vão ver muito nos livros de história. Vocês vão ver muito. É como se é a evolução do homem. Aqui é o evolucionismo. O evolucionismo diz que o homem veio de um ser mais simples, de um antepassado mais atrasado. E aí houve uma evolução até chegar no Homo sapiens, que é esse da direita, que somos nós, Homo sapiens sapiens, né? Então, as duas figuras, elas representam as ideias, a ideia criacionista e a ideia evolucionista, que houve uma evolução, né? Vocês devem lembrar que o principal cientista do evolucionismo é Charles Darwin, ok? Então eu espero que vocês estejam lembrando de tudo isso. Nós falamos o que é história, nós falamos de fontes históricas, nós falamos de criacionismo e evolucionismo, não é? E nós estudamos também em um capítulo os primeiros habitantes da América. Como vocês sabem, a América é um continente, né? O mundo tem vários continentes. E a América é o continente que a gente mora. E aí tem várias teorias. Tem uma teoria que diz que o homem veio pelo Estreito de Bering. Se vocês olharem nessa figura acima, tem lá o nome Estreito de Bering. É um pedacinho do mar que congelou e virou uma ponte de gelo e os homens passaram. Essa é uma teoria, né? Uma ideia, não se sabe se foi assim. E tem outra teoria que mostra que o homem veio de barco. Vocês estão vendo aí mais abaixo da figura, né? Uns barquinhos. E aí agora eu vou passar um vídeo que fala um pouco dessas teorias. Inclusive até acha que não foi pelo Estreito de Bering. É um vídeo muito legal e eu quero que vocês aprendam. Depois eu volto com a atividade. Como o homem chegou à América? Até a década de 60, havia uma resposta cabal para isso. Cientistas e historiadores não titubeavam e respondiam. O homem chegou à América pelo Estreito de Bering, num período de glaciação em que o gelo se concentrava nas geleiras e o nível dos oceanos baixava, sendo possível atravessar os 85 quilômetros andando. Corroborava essa teoria os indícios arqueológicos encontrados, primeiro na América do Norte, depois na América Central e por fim na América do Sul. Ou seja, tudo levava a crer que os homens, e também as mulheres e crianças, passaram da Sibéria ao Alasca e foram descendo o continente americano. Mas descobertas arqueológicas surgidas a partir de 1970 provaram que os hominídeos da América do Sul eram tão ou mais velhos que os hominídeos da América do Norte. Isso colocou em xeque a teoria do Estreito de Bering. E pense comigo, se o Alasca e a Sibéria já são gelados hoje, imagina numa era de glaciação. Por isso, fala-se hoje em multipovoamento. Alguns grupos podem ter chegado à América vindo da região da Polinésia pelo mar em pequenas embarcações, mais ou menos ao mesmo tempo em que alguns grupos fizeram a passagem pelo Estreito de Bering. Uma corrente de cientistas defende que era mais fácil construir pequenas jangadas do que enfrentar a friaca de Bering daquele tempo. Cientistas dependem de evidências para comprovar suas teorias e ainda faltam provas mais contundentes. No entanto, uma outra teoria já está descartada nesse momento, a da deriva continental. Segundo essa teoria, por volta de 200 milhões de anos atrás, todos os continentes hoje separados eram um só, a Pangeia. A partir dessa separação, que damos o nome de deriva continental, os grupos humanos teriam se dispersado.
Essa teoria não é aceita pelo fator temporal. A deriva continental ocorreu muito, mas muito tempo antes dos primeiros hominídeos existirem. Por hoje é só. Se curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até mais! Pronto, estamos de volta, né, para a gente concluir a aula. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Lembrando que teoria é uma ideia que ainda não foi comprovada mesmo, certo? Eu expliquei isso para vocês no ano passado e estou só relembrando que teorias, às vezes, são ideias que ainda não foram totalmente comprovadas. Ninguém sabe realmente o que é que aconteceu. Então, no vídeo, ele até menciona que talvez a teoria de Bering, né, do Estreito de Bering, nem tenha sido possível, certo? Então, vamos lá. A atividade, muito simples, né? Só mais de relembrar, por isso que o nome é diagnóstica, é uma lembrança, né, uma revisão, certo? Então, é o que é história, o que são fontes históricas, quais os conteúdos que você considera que foram mais importantes no sexto ano, o que é que você teve maior dificuldade, certo? Muito simples. Então, 5 e 6 já é para vocês irem treinando para a próxima semana, que a gente vai fazer uma revisão com Egito e Mesopotâmia, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana e até a próxima.